Olá, pessoas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Malkmess. É aquele quadro onde a gente transforma o Boteco da Malkaviana em Boteco da Malkaviana. Porque, como o próprio nome já diz, Malkmess, isso aqui é uma bagunça. Às vezes a bagunça é um pouquinho ordenada, mas na verdade é que a intenção não é que ela seja. A gente tá aqui pra bater papo, pra mostrar coisas aleatórias e pra trocar ideia. Então, o Malkmess de hoje, ele é inspirado na cidade de Gary, Indiana, que eu acho que vocês nem perceberam ainda que eu sou completamente alucinada pela cidade. E daí, de tanto perguntarem manifestos, né? por que raios Gary? Falei, ok, então vamos fazer uma live só pra falar sobre isso. Ainda mais que agora a gente tá atolado de coisa pra fazer por causa da Game Jam, então conteúdos mais complexos estão mais complicados de serem feitos. Sim. Sim, nem fale. Mas a gente não vai deixar só nisso. Pra não ficar só uma live apresentando a cidade de Gary, a gente vai mostrar um pouquinho sobre algumas escolhas que a gente fez de cenário, de personagens e... Enfim, pra adaptar também. Sim. Que qualquer pessoa que vê, tipo, que quiser criar uma história em Gary, tipo, tem ajuda já, né? Sim. Qualquer pessoa que quiser fazer, tipo, já vai ter mais fontes do que só, tipo, livro básico e só, tipo... Vai ser mais fácil do que pesquisar também, né? Sim. Sim. Então, basicamente, eu vou começar da seguinte forma. Por que Gary? Boa. Né? Eu vou começar respondendo a pergunta, daí na hora que acabar vocês podem desligar e dar tchau, porque eu já resolvi o problema, né? Boa. Gary é uma cidade que foi utilizada pelo Mark Rein-Hagen, eu acho que é isso. A pronúncia, mas também eu tô um pouco me lixando para minhas pronúncias, então... Boa. Enfim. Pra compor o cenário de Chicago by Night, que compõe a segunda edição de Vampiro à Máscara, né, no Core Book. Sim. E uma coisa que é foi criado super antes bacana... do Chicago by Night, né? Eu acho. Sim. É verdade, né? Ele foi criado primeiro, daí Chicago by Night foi criado depois, tanto que daí... É isso mesmo. Tanto que dá a ideia, dá conexão com a história a partir disso, né? Sim. No livro verdade, de Chicago tem isso, né? Foi criado primeiro. Com a aventura... Batismo de Fogo. Batismo de Fogo. E... que basicamente é uma história de Ano Novo. É uma festa de Ano Novo que se passa na corte do Príncipe Modius, que se passa na falida cidade de Gary. Sim. E aí Gary é o seguinte, é uma cidade que fica no que eles chamam de... Cinturão? Rust Belt, né, que é o cinturão enferrujado, que são várias cidades da região que tiveram um grande crescimento econômico e depois decaíram muito por conta da indústria de aço, de ferro e aço. Que eles cresceram muito por causa da indústria de ferro e de aço, né? Sim. E aí também a queda porque, tipo, parou de ter venda, no pós-guerra, né? muito da, tipo, além da diminuição da necessidade de aço no pós-guerra, ainda, tipo, surgimento de novas tecnologias e... Por conta da guerra, muitos outros lugares começaram a processar aço, então a concorrência se tornou grande demais. Então, muitas dessas cidades... O quê? Seu IA. Ele vibrou? Não, me dá. Ah, tá. Muitas dessas cidades acabaram decaindo, né, depois de 1945. Sim. E o interessante é que o próprio Mark, ele menciona que o interessante de Gary é justamente isso, é essa decadência que a cidade sofreu, então ela tem uma perda populacional muito grande, uma quantidade muito grande de prédios da cidade acabam ficando vazios, 1/3 da cidade, estima-se que 1/3 da cidade, mais ou menos, seja desocupado atualmente. Recentemente tem acontecido um monte de demolição, incêndio, etc., mas é uma cidade que... É isso, sabe? Ela decaiu demais, esvaziou demais, aumentou a concentração do crime. Sim. Né? E... ela é uma cidade fantasma hoje em dia até, né? Tipo, dizem isso, né? Ela perdeu meio que 1/3 da população, mas fala-se que 2/3 das casas estão desabandonadas. Assim, uma né? coisa assim. Que absurdo, né? E ela tá em declínio populacional, de fato, ainda. Sim. Apesar de existirem alguns empreendimentos de tentar renovar... Olá, gatão da nossa vida! Como Tudo bom, você está?
Viu? Hoje a gente não ficou vendo você fazer popó. A gente conseguiu entrar na hora. Viu? A gente conseguiu entrar na hora. A gente conseguiu fugir antes. Eu até pensei em dar um redeem popó lá, mas... Né? Falei, não, melhor não. Eu quero falar de Gary. Né? Boa. E quando eu fui olhar a história da cidade, no fim das contas acaba passando por muito mais que isso. Sim. Ela de fato aconteceu, esse processo de declínio, como várias outras cidades da região. Mas existe uma pergunta que não quer calar, que é: por que não todas? Por que só Gary teve uma decadência e se tornou o que eles chamavam de a capital do crime na América? Sim. E aí eu descobri que tem um grande fator político e um grandíssimo fator de racismo envolvido nisso, o que torna a história da cidade ainda mais trágica e ainda mais, sabe... sombria, né? Talvez. Que quando iniciou-se este declínio, meio que ali na mesma época, uma coisa não relacionada com a outra, por conta da cidade ter sido fundada a partir da USS, que é a indústria de processamento de aço que criou-se a cidade, ela se instalou em 1906, e em 1910 já existia estação ferroviária e tal, para receber as pessoas. Tanto que a estação de ferroviária de lá, Union Station, é considerada o portal de entrada de Gary, por conta disso mesmo. E essa população era composta por uma população negra, de imigrantes e de latinos muito grande. E chegou um momento em que essa população negra era predominante na cidade, e eles elegeram um prefeito negro. E isso gerou uma crise política na cidade muito grande, porque a elite branca que tinha fundado a cidade, né, os descendentes desses fundadores e que ainda eram os detentores da riqueza na região, falaram: não, a gente não quer viver numa cidade que tem um prefeito negro, então a gente vai embora. E foi isso que eles fizeram. E aí eles fundaram uma outra cidade super colada na cidade de Gary. E eu já mencionei isso aqui antes, que foi implantada uma lei que nenhuma outra cidade nos Estados Unidos tem e que é considerada ilegal, de que a cidade de Gary não poderia se expandir além dos limites atuais, né, no momento da promulgação dessa lei. Então a cidade de Gary é a única cidade que é contida em si mesma. Ela não pode se expandir e se ampliar. Tem outra lei que é quebrada também, é que, tipo, aonde se põe essa cidade ainda deveria ser um dos limites do crescimento, né? Acho que tem uma história assim, acho que ela é próxima demais. É pra não poder anexar, na verdade. Ela é colada no que era o limite anterior. E daí não pode anexar. Que absurdo, então, né? assim, essas pessoas, elas largaram casa, largaram comércio, largaram, sabe, tudo... E reabriram, e assim, não é que eles venderam esses comércios, eles só vazaram, fecharam o que eles tinham lá e abriram em outro lugar. Por outro lado, Gary é considerado um dos centros de maior importância no movimento negro nos Estados Unidos, então isso é bem bacana. Mas, no fim das contas, a cidade acabou sofrendo com esse revés, né? Tipo, teve uma grande vitória, que foi eleger esse prefeito, que, pelo que eu sei, foi um excelente prefeito. Mas o povo não aceitou, né, essa elite escrota, e vazou da cidade, o que diminuiu muito a capacidade financeira, né, que a cidade tinha, e isso ampliou ainda mais essa derrocada. Sim. Curiosidade, a família do Michael Jackson é de lá, e a primeira apresentação do Jackson 5 foi no Memorial Auditorium, que era um auditório fantástico que existia por lá. Mas, por outro lado, eles nunca reinvestiram na cidade, nunca fizeram nada, nunca cuidaram. Eu tenho notícias de quando eles passam por lá atualmente, eles até visitam a antiga casa. A antiga casa da família Jackson é mantida por eles. E é absurdo porque, assim, a casa está em perfeito estado e em volta reina o abandono. Sim. Oi, Manifestos. Oi, Manifestos! Eu achei que eu tinha falado oi. Desculpa. Eu tava empolgada. Eu vou fazer a nossa transição de cena pra eu poder começar a mostrar fotinhas pra vocês. Tá? Nós temos aqui a minha tela, e daí eu não preparei da forma mais maravilhosa possível. Vocês vão ver minhas pastinhas também, zoneadas.
Então, essa é a USS. Uhum. Essas imagens também que eu peguei são micro, né? É. Que é a United States Steel. Acho que dá pra ver de boa. Uhum. E basicamente a forma dela ainda é muito próxima do que ela era na origem, quando ela foi instalada pela primeira vez, lá em 1906. Ela teve, né, algumas demolições, algumas construções. Recentemente, pelo que eu sei, com a redução da quantidade de trabalhadores, eles destruíram uma parte razoável dos antigos galpões que não estavam em uso e tal. Só que a USS permaneceu. Boa parte das outras indústrias associadas que estavam por lá saíram junto. Então você tem uma área da cidade que é além da rodovia que leva, né, que liga Chicago e Gary, onde passa a linha do trem também. Dali para norte até o Lago Michigan é uma região extremamente abandonada e que já não era uma região muito bonita, porque já era uma região fabril, já era uma região que, tipo, tinha acúmulo de minério de ferro, né, tipo aquelas pilhas de material e tal. Então é uma região bem bizarrinha, assim, de se ver. Eu acho que eu não sei se eu perdi, mas você já respondeu o porquê Gary? Ainda não. Tudo isso. Então tá, vai lá. Tá? Então tá. É uma resposta bem longa. Sim. É uma resposta bem longa. Vamos lá, então. Mas, de certa forma, isso que eu falei até agora, a história da cidade, é uma parte que pegou muito pra mim. Ah, tá, beleza. Sabe? E quando o Dan resolveu que ele ia narrar Chicago by Night, ele buscou lá o comecinho, que é na Forjada em Aço, e descobriu a cidade de Gary. Sim. E começou a procurar imagens de referência pra ambientar essa aventura. E eu vi essas imagens de referência e eu fiquei assim, uau! E aí eu vou dizer pra vocês por quê. Porque uma das primeiras imagens que eu vi foi a do que restou do antigo Memorial Auditorium. Tá aqui, ele. Nossa. Que é este monstro. Sim. Nossa, o tamanho do carro, né? E isso é só a fachada frontal do lugar. Isso é só a entrada principal. Aconteceu um incêndio no centro da cidade de Gary no ano de 95 ou 97. Se eu não me engano, mas acho que é 95. Que destruiu a maior parte do Memorial. E isso foi o que restou. Isso é o pedacico do pedacico. E originalmente ele era esta beldade. E essa foto realmente eu não consegui achar ela em maior. Só não existe maior ela, e em verdade, melhor né? qualidade. Só não existe muita imagem, né? É difícil demais. Talvez achar em imagem, algum banco de imagens, algum museu, algum repositório, por lá eu consiga achar, mas aqui, pela internet, isso foi o melhor que eu consegui. E mesmo as pessoas que a gente conhece de lá não conseguiram fotos melhores, não. né? Sim. Foi um negócio que a gente tentou também. Sim. E esse é o Memorial original. E ele é monstruoso. Ele foi um dos maiores auditórios dos Estados Unidos. Ele foi construído em 1927. E ele tinha espaço para 5.000 pessoas. E, além disso, as arquibancadas inferiores dele poderiam ser removidas para que este lugar fechado fosse capaz de receber jogos de beisebol. Sim, inacreditável, né? E teve jogos de beisebol. E teve jogos de beisebol. Sim, é inacreditável, né? E esse é o palco da primeira apresentação do Jackson's Five. Sim. Eles ganharam o primeiro concurso deles nesse lugar. Sim, é incrível pensar isso. Sim. Ok. Uau. E aí, eu peguei o Google Street View e comecei a fuçar a cidade. Tipo, olá, boa noite, Samuca, abracitos. Abraço, Samuca, obrigado. Valeu pelo abraço. Olá. É que eu ia falar lurk, mas não é um lurk. Não, é um aviso que tô voltando pra casa. E daí eu peguei o Street View e joguei na via principal da cidade. A Broadway. Que se chama Broadway. Aliás, será que meu computador aguenta fazer isso? Não sei. Vamos testar, né? Sim. Tá indo até agora, filho. Sim. O problema é a imagem, né? Tá indo ainda. Não, a imagem tá indo, né? Tipo...
Não, eu sei, mas na hora que ele começar a pesar a imagem... Ah, tá. É isso mesmo, é Gary Yer moda íntima. É, com certeza. Não é o que você queria? Não. Meu computador parece que me diz... É moda feminina, não é íntima, desculpa. Que ele me desconhece nesse momento. Né? Cadê? Aqui é Broadway. Tá indo ainda, vida. Tá Tá. suave. É, não, eu temo, na verdade, o Street View mesmo. Agora? É. Tá indo ainda. Começa aqui, Tá né, indo. pra cá. Uau. Pô, vamos jogar aquele GeoGuess, Gary? GeoGuess, é. Ganhei. Eu pus um pouquinho depois do que eu queria pôr. Droga, eu errei então. Não, É Gary. é Gary ainda. Ganhei no GeoGuess. Aqui a gente tem a entrada da USS, Uhum. tanto que a gente, né, construçãozinha azul aqui. E aí você vai descendo a Broadway. Você encontra a estação, Nossa, já é estação, né? já, que é literalmente a porta de entrada da cidade. Sim, questão de Que trem, né? Maravilhosa. Maravilhosa, né? As linhas de trem passam Sim. dos dois lados dela. E aqui, antigamente, ela tinha uma cobertinha para as pessoas poderem passar por baixo, por um túnel que tinha embaixo do trilho, que agora tá entupido. Sim. Mas ele ficava nessa areazinha aqui, que ainda tem essa construçãozinha. Ele ainda existe, só que ele tá tampado. E no nosso By Night aí é o pub. Sim. Nosso Gary By Night é o pub eu da sei sua do Street personagem. View, legal. Ups. Sim. E o problema é que a beleza da cidade não para ali. Quando aqui é a prefeitura ou o fórum, eu nunca sei qual é qual, de qual lado da via, mas fica uma de cada lado da Broadway, ó. É esse absurdo, Nossa. essa monumentalidade. Que é na entrada da cidade também. É muito megalomaníaco, né? É. Quem projetou a cidade é muito megalomaníaco. E quando você vai continuando, você tem esse prédio que atualmente é do Center Bank, que é um dos prédios da época também, que é magnífico. Nossa, é mesmo. Você tem a Genesis Tower, que era um hotel na época, que hoje foi transformado num prédio de apartamentos, que também é maravilhoso. E se você for reparando, dos dois lados da avenida principal, você ainda tem várias construções da época que ainda estão de pé. Sim. Sabe, elas estão, muitas delas abandonadas, muitas delas já em risco de demolição ou de cair mesmo. Que as leis lá também são muito diferentes do que no Brasil. São muito então, diferentes. Tipo, meio que não tem tanto cuidado, né? É. E aí você chega no que era o Memorial. Ele ocupava essa quadra inteira. Isso é verdade, né? E aí a gente descobre que não era só o Memorial. Na mesma quadra dele existia o Palace. Existe ainda, né? Existe. É. O Palace. Que é mais um teatro. Aham. Além do Memorial Auditorium, que cabia 5.000 pessoas, você ainda tem o Palace Theatre, que é outro monstro. É. E o legal do Palace é que, além de tudo, ele tinha vários quartos para abrigar as equipes itinerantes, né? de teatro. Isso é maravilhoso. Isso era da hora demais mesmo. É. Tipo, é muito Então, assim, visionário. Se isso não fosse o suficiente, ainda tem toda a história da cidade, que é extremamente cativante e triste. Sim. Sabe? Quando te bate aquela sensação de injustiça, sabe? De caralho. É uma cidade perfeita pro mundo das trevas nesse sentido, né? Porque, tipo, tudo é tão injusto, tudo tão desleal, né? E Sim. Daí a gente lembra, né, que o mundo das trevas, ele é um reflexo pálido do quão ruim o nosso mundo pode ser. Né? Quando a gente olha o que de fato aconteceu com a cidade de Gary. Sim. Né? Pra mim, não existe nada que bata o quão sim, o absurdo Chicago dá uma passada de pano, na verdade, né? O Chicago by Night nesse sentido mesmo, né? Inclusive isso tudo que eu falei sobre a história da cidade de Gary, ela não tá no Chicago by Night. Não tá. Ela tá muito passada por cima, fala do aço, da destruição e só. Sim, nem na explicação no livro não se fala muito, não. Gary é o segundo plano no Chicago, infelizmente, cara. Sim, mas tudo isso e mais, tipo, eu tirei de alguns outros lugares, mas eu também tirei de um documentário no YouTube que chama Stagnant Hope, que eu vou mandar no chat pra vocês o linkzinho.
porque ele é fantástico. Sobre a cidade, né? É, sobre a história da sim, cidade. é sobre... Ups. Tchau. Não quero. Né? Isso. Volta. Propaganda não, né? Pronto, deixa eu mandar. Pronto, aí fica aí também. Guardado pra sempre. Fica. Nice. E daí depois, quando for pro YouTube, eu coloco na descrição. Bom. E é um documentário maravilhoso, que daí foi feito com historiadores mesmo da cidade, que são professores da Universidade de Indiana, que fica em Gary. E daí se aprofunda em todas essas questões. E uma outra fonte de pesquisa muito boa que eu tive também é o livro do Samuel, É verdade, que é um historiador de lá, que ele fez uma coletânea de contos de pessoas comuns que vivem na cidade e que queriam contar algo sobre a cidade. Então, tem uma moça que ela era filha da assistente desse primeiro prefeito negro eleito. Que da hora. E ela conta uma história maravilhosa sobre isso, sabe? E assim, é emocionante. E ler o livro do Samuel, de verdade, vai dando uma angústia. Porque você vai vendo as coisas acontecendo e você fala, meu Deus, isso é injusto demais. Sim, é inacreditável, né? E basicamente é isso. A cidade, ela teve origem a partir de uma fábrica e eu sou apaixonada por arqueologia industrial, né? Sempre foi a minha área de pesquisa. Tanto que vocês podem olhar e falar, nossa, que coisa horrorosa, mas eu acho a arquitetura da USS linda. Sim. Pra mim, toda essa monumentalidade, todo esse absurdo, toda essa grandiosidade dessa fábrica é muito impressionante, é muito bonita. Mesmo que eu entenda o quão perigoso é o trabalho lá e o quão poluente é a atividade da fábrica, eu ainda não consigo desconectar o meu lado Capitã Planeta dessa minha paixão por arquitetura e por arqueologia industrial. E, além de tudo, tem toda essa questão da cidade ter tido essa história super trágica e dela ter os prédios ainda de pé, muitos deles ainda de pé, porque, primeiro, que traz aquela esperança de que a gente pode ser capaz de resgatar um dia. Sim. E segundo, que ela é um museu a céu aberto. A cidade é um museu a céu aberto, sabe? Eu acompanho, né, tipo, o grau de problema mental da malcaviana. Eu acompanho sites de anúncio imobiliário de lá. Sim. Sim. Desculpa, gente, eu sou assim. É poético o Capitão Planeta USS. com o SS, né? Acho que deve ser isso. Eu acho que é a monumentalidade da cidade. Sim, é da fantástico também. mesmo. E muitas das casas que você acha em condição de moradia ou então precisando de poucos reparos, né, para você poder habitar, elas são da década de 20 e 30, sabe? Você ainda pode ir pra lá e morar nas primeiras casas da cidade, né? Que construíram a cidade. Então isso pra mim é outra coisa que me surta. E o meu sonho, de verdade, é ir pra lá, conseguir comprar uma dessas casas e restaurar ela nós mesmos, sabe? Mesmo sabendo o trabalho homérico que isso vai ser. O lance todo. É da hora mesmo. Sim. E, nossa, o livro do Samuel, ele é um soco no estômago. Eu não consegui ler o livro todo até hoje. Foda, porque é um conto atrás de um conto, atrás de conto, que você fica assim, caraca. Meio que um ponto onde o tempo parou. Exato. E lá nos Estados Unidos tem muita cultura também de invadir casas abandonadas, né? Que é um dos motivos de, tipo, Gary tem isso também muito, né? As pessoas invadir casa abandonada pra procurar, né? Que não é exatamente invadir, né? Eles chamam de exploração urbana. Mas invadir a casa abandonada, né? É exploração urbana. Sim, mas que a ideia... Isso acontece muito em Detroit também, que tem muita coisa abandonada e tal. Sim, Detroit é outra cidade que eu acho fascinante. E a ideia deles é explorar e fotografar esses cenários, assim. E o legal é que existe uma cultura entre os exploradores urbanos de não se tirar as coisas do lugar. Isso precisa depois, né? Que você descobriu pelo visto ou não. Que o Peter é baseado nisso, Então, mas aí é que tá, né? O Peter, ele não faz parte de uma cultura, de um movimento. Ele faz porque é o que ele é. Sim. É Detroit que se passa aquele filme de vampiro da Tilda Swinton com o Loki, né? É o Amantes Eternos. Amantes Eternos, sim.
Sim, aquele filme é maravilhoso. E um dos motivos é porque eu reconheço essa proximidade na histórica que tem com Gary também. É muito a ambientação que Gary tem. E é maravilhoso, é maravilhoso. Esse filme é fantástico. Pessoas que jogam Wraith, Changeling, Lobisomem. Olha o material. Gary é maravilhoso pra isso. Gary é maravilhoso pra tudo. É uma cidade fodástica mesmo. Tipo, ela tem muita coisa, né? Sim, tem. Você acha que se quiser lá, a verdade é essa, né? Tipo, se você quiser pôr na sua história, você vai ter. Sim. É tanta tragédia. E tem uma coisa que é incrível, assim, da cidade, é que tudo nela tem dimensões monumentais mesmo. Sim, tudo é meio desproporcional, sabe? né? Você olha a fábrica é esse monstro. Você olha o teatro, né? O Memorial. O Palace Theatre não é tão gigantesco. É gigantesco pro tamanho da cidade. Tipo, é surreal do tanto que as pessoas achavam que a cidade ia crescer, né? Sim. Pra fazer um negócio. E você olha a amplitude da Broadway. Sim, é incrível, sabe? né? Ela que é principal. Sabe, aquela via aberta, ampla, pra um movimento absurdo. E você olha a foto de época, a Broadway era lotada, de fato, impressionante, sabe? Né? Tipo, ela era entulhada de carro o tempo todo circulando. É impressionante mesmo. Então é uma coisa assim, absurda o movimento e o tamanho que Gary atingiu. E tudo acompanhou essa monumentalidade e eu obviamente fechei. Não fechei. E aí a gente tem a igreja de Gary. Antes de fugir também do... que você falou da violência, né? E que é conhecida como a cidade mais violenta, né? E é absurdo, porque ela não tá nem, tipo, ela não tá nem na top 10 das cidades mais violentas do estado dela. Sim. E ela foi apelidada como a cidade mais violenta dos Estados Unidos. Então, tipo, existiu algum tipo de golpe, sei lá o quê, pra vender que ela é a cidade mais violenta dos Estados Unidos. E eu acho que faz parte desse processo de difamação da cidade, depois da eleição desse prefeito específico. E ela não é tão violenta. Ela é menos violenta do que onde a gente mora. É muito absurdo isso. Sim. A gente olha dados e fala, uau, ela é pacífica. E querem vender que é a cidade mais violenta dos Estados Unidos. Sim. Fantástico. Exato. É muito absurdo. Né? Essa imagem não dá noção do tão gigantesca que essa igreja é, mas é uma igreja para dá pra ver o carrinho ali, 3.000 pessoas. Uhum. Era uma igreja onde 3.000 pessoas podiam acompanhar a celebração sentadas. Delícia, hein? É que de certo está incluindo a violência entre membros. Certeza, Com certeza. É impressionante, impressionante. Sim. E também, essa igreja também foi destruída pelo incêndio de 95. Sim, nossa, que é uma Eu acho que eu não coloquei a imagem dela aqui. Dela fudida? Dela fudida. Ops. Ótimo, né? Vocês vão conhecer minha área de trabalho agora. Que é Gary, por sinal. Né? Ops. Né? Spoiler. Quem poderia imaginar? Quem poderia imaginar? Nossa, tem tralha, hein? Tem, né? Esse bobear não tá aqui também. Uau! Não tá, ué. Só não tá. Tá, beleza, eu acho aqui. E era pra ter aqui, que é outro repositório. E vocês viram que eu tenho foto de Gary espalhado pra tudo que é canto, né? Sim. Não tenho mesmo foto. Por dentro o Memorial. Aqui, ali. Ali é outra também lá por dentro, Essa foto dá pra ter noção de como ela tá mais atualmente. E essa aqui. Que eu acho essa foto foda demais. Essa foto é muito boa. O fotógrafo é só... Primeira vez que eu vi essa foto, eu pirei, velho. Sim. Olha, missa não, mas gente, eu numa igreja imensa abandonada era onde eu ia querer morar. Sim. A prefeitura de Gary, um tempo atrás, abriu um concurso, mas que não chegou aí pra frente, mas talvez eles planejem fazer mais pra frente, de novo. Um concurso cultural pra receber projetos do que poderia ser feito pra aproveitar a igreja e não só demolir ela. Que da hora. Da hora, sim. Vocês acham que eu já não tô de olho, né? Sim. O Mike falou que ele tira as medidas pra mim. Uau, que da hora. E isso é um outro fato interessante também, que no Metaplot, né, puseram isso no livro novo, é no Dust to Dust. É na versão da V20 do Gary, que é uma história que se passa em Gary, obviamente, né,
que meio que o Juggler e o Mod se uniram pra fazer uma reforma, pra tentar trabalhar em conjunto pra fazer uma reforma pra cidade, e tipo, a cidade tá tendo isso também. Eles usaram os fatos atuais do mundo real no jogo, que é fascinante também, no plot, né? Que fascinante massa. isso. Você lembra disso, né? Lembro. Sim, fascinante, né? Olha essa foto da USS à noite, Nossa, muito que bonito. pra mim ela é divina. Sim, muito, muito bonito. E o Memorial por dentro? Ah, sim. E Você tem tá- fotos do Memorial Auditorium por dentro. Sim. Isso, lembrando, é só do saguão de entrada. Tá? É inacreditável, né? É... A gente tinha achado, acho que uma foto, não? A gente não chegou a achar foto de dentro? Eu tenho uma foto dele... De dentro, que é absurdo De também. dentro. Que é super difícil de conseguir, né? Sim, é uma foto que eu tirei um print de um vídeo que, sabe, eu assisti vendo um documentário sobre a cidade, daí tinha um frame do vídeo que eles mostravam uma foto antiga e daí eu tirei print. É isso que eu tenho do Memorial nos tempos de funcionamento dele. Só que eu, infelizmente, não vou saber aonde cacetes. Ali. Desce. Olha o fork, eu vi. Você viu? Eu vi, dá. Ali. Isso é o Memorial por dentro num ano de colação de grau da cidade. A colação de grau. É uma coleção de grau. É boa, hein? Nossa, é muita gente, né? E, tipo, e óbvio que é só uma parte, além de tudo. Sim. Né? Ai, Memorial. Sim, gente, é impressionante. quando eu achei essa foto, eu chorei. Eu literalmente chorei. Porque Sim. eu tava tanto tempo procurando uma imagem do Memorial por dentro que quando eu achei esta imagem, eu fiquei extremamente emocionado. Como é difícil achar coisa, né? É. Off-topic. A impressão minha, o AV20 é muito mais excitante que a V5 no que diz respeito ao lore. Então, nós temos que, né, contar... Eu não sei, porque eu não manjo de lore. Primeiro e a que a gente gente não não viu a V20 de verdade. E, sim, a gente não viu a V20. É. A gente tava em hiato de jogar praticamente, no caso eu, e no caso ela nem conhecia o jogo. É. Então, sim, a gente Exato. pulou a V20 total. E só pra não dizer que eu não mostrei, Mas sim, aqui tipo, tem uma foto da cidade do alto. É que é injusto comparar também, tipo, um negócio que tá sendo produzido ainda com algo que já foi fechado, né? É, sim. Então, tipo, sim. Mas, de certa forma, ter lançado o negócio de Gary é muito da hora, na minha opinião, do Dust to Dust. Que é uma continuação, sabe? Tipo, E legal. aí eles fizeram o Let the Streets Run Red, que é pra abarcar Gary, Milwaukee, Indianápolis. Eu não sei porque diabos de Anápolis tá lá. Porque não é nem perto. Eu não sei porque diabos. Mas tem plot que eles tentam forçar plots meio que de Indianápolis com Milwaukee. E a Elétrica, que é cria da Maria, tá lá também. E o plano dela é matar... Maria, ela é cria da Maria ou ela é cria da Helena? Acho que ela é cria da Helena. E o plano dela é matar a Helena. É isso. E ela tá em Indianápolis, ela quer matar a Helena. Ela tá em Indianápolis? Eu achei que ela tava em Gary. Não. Tá em Indianápolis. Enfim. Sim. No stand da V20 ainda tava em Topor desde 2005, eu acho. Pois é, o Dan não pegou a V20. Não. E quando a gente voltou a jogar, na verdade, a gente pegou pelo hacking, a mecânica do hacking, e o Dan já gostava muito mais da parte de lore do V2, então a gente não... Sim. Lore, né? Sim. Muito entre aspas, mas o que eu gosto do vampiro é, tipo, o Sabá é o monstro embaixo da cama, os Anark estão dentro da Camarilla destruindo lá por dentro, e a Camarilla não é esse monstro todo. Tipo, ela é poderosa pra caralho, mas ela, tipo, deixa os príncipes se virar, sabe? Exato. Né? Tipo, se o bicho pegar, a gente faz alguma coisa. Eu gosto muito mais desse cenário meio distópico, né? Sei lá. É isso. Enfim. Tá. Ok. Voltando pra Gary. Então, depois que eu já tinha visto isso tudo, e aí eu tava falando outro dia, né, do meu hiperfoco, no momento que eu vi a primeira foto de Gary, eu passei o resto do dia andando pela cidade no Google Maps. Literalmente, sabe? E eu faço isso até hoje, de vez em quando. All Nights ali, né? Dá pra ver bem pequenininho. Dá pra ver o Nights. E eu meio que surtei com a cidade. E quando ele falou de jogar, eu falei, ok, eu quero fazer uma toreadora que é arquiteta, restauradora e quer restaurar a cidade. Boa, né? Sabe? Tipo, não existe um universo em que eu não queira jogar estando do lado da cidade de Gary. Sim. E meio que foi isso, sabe? Tipo, e assim surgiu a Velvet.
O Dan falou que o príncipe seria extremamente leal e fiel e queria também reconstruir a cidade. Eu falei, ok, então leal ela e vai fiel ser à cidade. a cidade. Então ela vai ser apaixonada pelo príncipe também, foda-se. 2 pontinhos de defeito lá. E foi assim que surgiu o nosso jogo. O Dan fez bastante alteração na lore do jogo, na lore dos personagens. Tudo que a gente falar vai ser a nossa lore, basicamente, né? Sim, e o funcionamento dessa cidade de Gary. E ele mexeu muito nos personagens, principalmente porque eles eram extremamente rasos. Sim. Eu adoro citar o exemplo do Lucian, que é o Gangrel de 2000 anos, que tem 3 linhas falando sobre ele, sabe? Ele tem um rabinho, legal. E ele tem um rabo, que causa grande incômodo a ele. Tipo, coitado. Porra, de tudo que podia falar, eles escolheram escrever isso. Ele tem um rabo. De tudo que eles podiam falar sobre o Lucian, falaram isso. Sim. Eles escolheram por isso, Exato. É foda, né? E daí a gente fez a nossa adaptação. Não tinha saído a V5 ainda. Não. Então a gente Quer dizer, tinha saído o Chicago by Night V5. Exato. Tinha Chicago by Night, Needless Run Red. Tanto que, nossa, a gente ficou mó feliz quando as coisas foram saindo, na verdade. E depois a gente ficou mó triste quando a gente leu. Sim, tudo bem. Mas a gente ficou feliz. Primeiro a gente ficou feliz. Então a gente selecionou, a gente olhou as imagens no livro e selecionou personagens que tivessem características semelhantes, mas que não necessariamente fossem iguais. Menos o Mods. Menos o Mods, que eu falei, o Mods tem se bem que o Mods lindão. da V2 é bonito, né? O Mods da V2 ele é bonitinho, né? Ele é meio... As ilustrações da V2 são bem mas quando você tem muita imaginação, ele tá pra ser um dos mais bonitos, quando você tem muita imaginação. Tá. De fato. quando é da V2, né? Né? Já falei, vampiros com características animais, que ele é sim. Então, um rabinho, mano. É sacanagem, mano. Vem cá, Belinha, você tá incomodada, né, fia? Vem cá. Tá. Eu deixei aberta a única pasta que eu não queria. Que é qual? Velvet. Tá. Pessoas, personagens. É lá embaixo, aí. E a gente vai passar pelos nossos personagens. Eu vou começar pelos historiador. Tá. Né? Porque daí eu mostro logo de cara. O meu príncipe. O Mortis. E eu falei, gente, eu vou fazer uma toreadora apaixonada. O cara tem que ser bonitinho, vai. Tem que ser, né? Tem que ser, né? E é descrito que ele é abraçado, né? Tipo, no início dos 40 anos, né? De idade. Isso, alguém no início dos 40 anos que foi abraçado na França, então... Sim. E pela Annabelle, então já pela Annabelle, né, já ajuda a causa, né? Sim. E este foi o personagem que eu escolhi pra ser o nosso Mods. Eu falei, não, se é pra minha personagem ser apaixonada, que seja um bonitão, né? Sim. Ele lembra um pouco o David Guetta, né? Lembra, incrivelmente lembra. Sim. Tanto que eu tenho uma imagem do David Guetta sentado de lado tocando piano, que na hora que eu bati o olho eu falei, caraca, é o Mods tocando piano. E não é. Não mas é. Triste. Sad but true. Sim. A Alicia. Que é a primeira? Alicia primeira. Que é cria do Mods. Sim. E Annabelle, né? É isso? Annabelle. Os 3 historiadores importantes de se mostrar. Que são, do cenário, né? Tipo, oficial, né? Sim. Né? Que foram as imagens que o Dan escolheu pra ser a Alicia e a Annabelle. Sim. E aí, assim, acho que a primeira coisa que é importantíssima ressaltar é que o Dan se baseou mais na ficha do Mods do que no que eles descrevem que o Mods é, né? Sim, total. Sim, os personagens de forma geral, né? Sim. Então o Mods ele tem inteligência 5, né? Ele é extremamente capaz, igual a ficha dele diz, ele é cheio de conhecimentos, né? E fora que eu fiz algumas alterações na ficha também, né? Sim. Tanto que, tipo, ele se torna muito mais um psicólogo, um conhecedor de leis e política, né? Que é isso que define muito mais o personagem do que as outras coisas, né? Sim. E o motivo dele ter perdido a guerra, na verdade, foi uma traição, né? Porque ele estava em disputa com o príncipe Loudin de Chicago, porque a cidade de Gary começou a crescer e o Loudin falou, opa, isso aí pode ser uma ameaça para Chicago, então vamos destruir.
E eu sempre brinco, mas é verdade, que o Loading precisou abraçar 5 outros membros pra ser capaz de bater de frente com o Modius. Sim. Então o Modius, ele precisava ser extremamente capaz. Precisava. Senão não faz sentido ele se esforçar tanto, né? Sim. E só que, de fato, ele perdeu a guerra por uma grande traição. No metaplot oficial também é meio que isso entre as linhas, né? Sim, que é do Baltazar, né? Que é meio que Baltazar, né? Meio que há uma traição dos anarques e atacam o Chicago, e daí permite que tenha uma retaliação, né? Sim. É meio que isso, basicamente, né? E daí tem o Conclave, que daí dá errado em Gary, e acaba sendo em Chicago, e daí Gary só se fode. Sim. As leis, as definições do conclave, elas são canônicas ou... não, ok. São criação minha, assim. Pra explicar por que nada acontece. Sim. Sim, eu tentei manter mais fiel possível ao que eu sabia do Canon na época, né? Sim. E é isso, então o Príncipe Modius, a gente parte muito do pressuposto, na verdade não só o Príncipe Modius, como todos os personagens de Gary e a cidade em si, que a história foi contada pelos vencedores. Sim, e como Chicago venceu a guerra, era interessante para Chicago construir uma imagem do Modius que fosse de um príncipe louco, fraco, incapaz. Sim. Então, tudo que se fala sobre o Modius na lore, pra gente é essa propaganda, boato, né? De que, tipo... A gente transformou em sussurros, né? Sobre ele, né? Tipo, espalhado pelo mundo. Exato. Sim. E é isso, que eu acho que do Modius é mais interessante, né? De falar. Acho sim. Assim, e ele tem muitas conexões, ele tem muitos contatos, ele tem muitos conhecidos espalhados pelo mundo. Porque afinal de contas ele veio, né, da França, ele tem que ter conhecido gente de lá, né? Sim. Tipo, pra começar, né? E tipo, muito... e muita da história dele se desenrola em torno disso, né? Porque ele gosta muito de trocar cartas com as pessoas e é isso, basicamente. E uma coisa que é fantástica é que ele era... falhou. E ele toca piano também, né? Ele toca piano, ele pinta de forma bem tosca. Sim, bem tosca. Tadinho. Mas ele é um toreador, ele não é um artista, mas ele gosta de artes, né? Sim. E ele é apaixonado por livros e por leitura, e basicamente a vida dele é isso. Sim. Né? E um traço que é muito interessante, agora eu lembrei o que é que eu ia falar, é que o Dan projetou toda essa megalomania da cidade na personalidade do Modius. Sim. Então, a igreja, o teatro, o memorial, as avenidas e, sabe, todo esse absurdo, né, que a cidade ele projetou na personalidade do Modius. Então, o Modius é um príncipe megalomaníaco, sabe? Então, pra ele, assim, tudo o que vem de Gary tem que ser gigante, tem que ser impactante, tem que ser impressionante, sabe? Sim, ele não deixa quieto, não. E isso é uma característica que eu acho maravilhosa. Sim, e traz muito, né, personagem, né? Traz. Tipo, conecta ele mais com a cidade, né? E meio que explica também porque as coisas são tão megalomaníacas na cidade, né? E ele é completamente apaixonado pela cidade. Sim. Ele nunca quis o trono de Chicago. Sim, na nossa versão, não. E é isso, ele continua em Gary porque ele quer que a cidade volte, mas da mesma forma que a cidade estava em declínio, ele meio que estava afundando junto, sabe? Ele era literalmente a prova do capitão que afunda junto com o barco. Sim, total. Se Gary vai morrer, eu vou morrer junto. Sim, que tipo, foi um caso muito terrível que ele passa, né, do plano de traição, né, tipo, ele quase morre queimado, né, tipo, um monte de gente que ele conhece morre queimado, então, tipo, ele dá uma enlouquecida, e daí essa razão também do enlouquecimento dele, não qualquer razão que dê, sabe? Se ele perde a paciência mais rápido no começo, é uma coisa que ele tá melhorando aos poucos, né? E outra coisa que é legal nesse sentido é que ele se torna extremamente neurótico por segurança. Sim, exato. Então, ele vive nos lugares super protegidos. O Memorial, que é a paixão da Velvet, é como ela conhece o Modius, não pode ser restaurado porque ele não quer que a cidade chame atenção de novo, então a Velvet é obrigada a redirecionar, escolher outros lugares pra ela restaurar logo que ela se forma, né, quando ela volta pra cidade. E o Ano Novo se passa no Memorial, né? Sim. E é o lugar onde o Modius recebe os convidados na cidade, onde ele faz as apresentações. Sim, o príncipe, tipo, de meia dúzia, sabe, tem que apresentar a pessoa num lugar de 5.000 pessoas, né? Sim, ele vai conhecer as pessoas num lugar, tipo, né?
Então vocês imaginam a cena, o príncipe sentado no palco do Memorial, naquele negócio de aquela avenida da entrada sem nada até o príncipe. Sim. E vazio, isso, né? E aquele espaço opressor, né? Sim. Porque o interior do Memorial, ele era gigantesco. O espaço para 5.000 pessoas deve ser muito grande. Sim. Então, fora que era um teatro, então tem o pé direito mais alto. Sim, ele tem o camarote em cima, né? Ele tem a plateia e o camarote superiores, então torna mais alto ainda. Então, assim, é uma construção monumental. Sim, digna de um príncipe. Digna de um príncipe. Pelo menos é o que o Mods acha. Sim. E eu concordo total. É o Mods, afinal de contas. Sim. Então daí vocês já imaginam também por que eu gosto tanto do Mods, né? Porque a gente, mais o Dan do que eu, mas acaba tendo um pouco também da relação da construção dos personagens ao longo da história. O Mods se tornou um príncipe muito mais tratável, muito mais aceitável, justo, correto. Tanto que uma das características é que o Mods ele tem dificuldade de condenar as pessoas à morte. Então, a Velvet ela tá perseguindo um caminho oposto a isso para ela poder suprir essa dificuldade que o príncipe tem. Sim. Né? Pra poder eliminar quem ele não quer eliminar. De ter leis mais rígidas, de ser capaz de fazer com que essas leis sejam cumpridas e tal. Então, é isso. A minha personagem ela é cria da Annabelle, né? Esta criatura. Que, de certa forma, a V5 até faz um pouco de jus ao que a Annabelle é, né? Porque ela tipo... ainda dá uma zoadinha, mas... Sim, é que a V2 é uma trollagem sem fim com ela, né? Tipo, é uma personagem só que, tipo, não tinha por que exprimir gene, sabe? Sim. Tipo, é muita sacanagem mesmo. É machismo falando, provavelmente, só, com certeza. Mas sim, tipo... Mas ela, tipo, ela é cheia de testar todo mundo, mas ela, tipo, é uma mãezona com as crias, né? Tipo, a nossa versão, né? Tipo, ela é insanamente, ela é capaz de qualquer coisa pelas crias dela. Mas, ao mesmo tempo, ela quer tirar o melhor delas e ela se revolta quando as crias estão fazendo o corpo mole. Então ela é insuportável. E a relação dela com o Mods é muito interessante, porque, tipo, parece que se tivesse pra ser uma conexão, era pra ela ser cria do Mods e não o contrário, né? Pelo como eles se tratam o tempo todo, mas existe muito, muito respeito. Né? Da parte dele, né? Da parte dos dois, da parte dos dois, sabe? Eles são criados como irmãos, basicamente, na nossa versão, né? Porque a Annabelle, ela abraça o Mods por impulso, e ela ainda andava com a Maria na época. Sim, por anos ainda anda, né? Mas ela meio que vira e fala assim, não, eu vou precisar cuidar desses dois, porque senão eles dois vão fazer merda. Então ela pega e educa os dois como se eles fossem irmãos mesmo, sabe? E é interessante ver que eles brigam como irmãos o tempo todo mesmo, se sabe? Bicam, mas tem admiração também, respeito. Sim. É uma relação super complexa, super interessante. Sim, traz muita coisa pro jogo também, né? Sim. E é legal porque daí, no fim das contas, a Velvet e o Mods são crias da mesma pessoa, né? Sim, que é uma loucura também. Né? Sim. Isso traz um saborzinho a mais, pelo menos. Sim. Na minha opinião. E a Alicia, né? Que na versão oficial ela é presa lá sangue com o Mods, e o Mods é só um cuzão é só um otário de prender ela ao sangue e manter ela presa, tipo, sem motivo algum, né? Só tentando dominar a cidade melhor, sei lá por quê. E na nossa versão, não. Ele prende ela ao sangue também. Mas é porque a Alicia, ela perde alguém muito importante pra ela durante o incêndio. Sim. E ela pede pro Mods pra prender ela sangue. Porque senão ela vai tirar a própria vida. Senão ela tiraria a própria vida. E porque como ele é um psicólogo, ela tem esperança que um dia ela volte a querer viver, sabe? E de revolta, que como também é uma coisa que não explica no livro, na versão oficial, tipo, que ela faz um voto de silêncio. Não é muito claro, talvez na V5 seja mais claro, mas eu também não li a fundo. Ela faz um voto de silêncio também, depois de um tempo, mas por revolta de tipo, da pressão de sangue e não poder se matar, sabe? Do tipo, eu não posso nem me matar, não tenho voz. E daí essa que é a revolta. Sim, e daí ela realmente não fala. Quer dizer, ela não fala, né? Que ela não quer. Sim. Mas quando ela vai criando uma intimidade, ela começa a falar um pouco mais com as pessoas, sabe? Mas ela fala baixinho, ela faz muita micagem.
E ela anda com um dos carniçais do mod sempre, quase. Sim. Que ele se comunica por ela. A maior parte das vezes também. Que, tipo, isso não é canon, isso não existe. Totalmente criado por nós. Aí. E o Mobius tem 5 carniçais que são extremamente leais, extremamente fiéis a ele. Sim. E eles não são presos a laço de sangue, eles são só sustentados pelo sangue do Mobius. Mas e eles têm escolha também do que eles estão fazendo, eles têm vontade própria. Sim. Então, eles têm escolha também se eles quisessem virar vampiros, é isso que eu tô dizendo. Sim, eles e também, se eles quisessem. Então, é o Rodney, que é o chefe de segurança do Mobius e é o neto, não, o filho. Não, neto. Ele é o neto do que morreu no incêndio, Sim, né? Sim, do chefe de segurança do Mobius que morreu no incêndio. Que era extremamente competente. E é quem anda com a Alicia o tempo todo. Sim. Que os dois são mó pegador, essa que é a verdade, por isso que os dois andam juntos, sabe? É. Os dois estão no método gonna get them all, sabe? Tipo, eles querem pegar todo mundo da cidade. A Virginia e o Dale, que são os carniçais mais próximos de fato. Sim, que são casados. Né? Que são casados e que eles vivem com o Mobius atualmente. Sim, atualmente eles vivem com o Mobius. Mobius. E com a Velvet, porque a Velvet vive com o Mobius agora. Sim. E o Dale, ele é responsável pelas burocracias da prefeitura. É ele que lida com a parte burocrática e política. E a Virginia, ela tem uma empresa de organização, limpeza e festas e... Sim. Né, tipo um buffet gigante, mas que inclui todo o resto. Sim. E ela é uma mulher do lar, por opção, por escolha. Sim, que é uma coisa que dá mais, tipo, que ela gosta de fazer. É tipo, cuidar das coisas, cuidar das pessoas. Mas ela tem pessoas cuidando pra ela também. Sim. E, tipo, um dos rolês dela também é tentar fazer, tipo, pratos com sangue vampírico misturado pra não ficar tão... Pra que os carniçais não tenham que tomar o sangue direto. Então eles ingerem no meio da comida e ela é uma excelente cozinheira, então é praticamente imperceptível. Exato, Né? Tipo, ela consegue trazer o sabor, né? Tipo, ela consegue transformar em algo agradável. É isso que é a ideia, né? Sim. E, tipo, não nojento. Daí tem a Dália, que ela é quem cuida da parte financeira e empresarial. Tipo, é muito a cara disso, principalmente, né? Sim. Mas ela cuida, obviamente, né? Mas, de dizer que ela cara também é sacanagem, porque, tipo, ela quase não aparece, né, também pro mundo. Mas no mundo ela tem. Ela é o rosto, sabe? Tipo dos negócios, tipo, meio que de Gary, ela é um dos rostos mais importantes. Sim. E o Major Garcia, que é quem cuida da polícia de Gary. Sim. E atualmente já tá começando a chamar atenção. Tanto ele, quanto a Dália, quanto o Dale. A Virginia não aparece muito em público. Sim. Mas os outros 3... E o Rodney, ele é muito novo ainda, né? Sim. Ele é meio que... Tipo, ele teria mesmo meio que essa idade de 20 e poucos, 30 e fora que ele não aparece, na vida né? real. Ele tá e, de tipo, boas, né? mas ele ainda circula às vezes, Ele circula, né? sim. Mas principalmente o Garcia, a Dália e o Dale, eles começaram a chamar a atenção, porque eles são pessoas que estão na cidade há muitos anos. E eles são os carniçais que são leais ao Mobius desde a estrutura anterior do Mobius. Sim. Né? Então, isso começa a chamar a atenção. Então, tirando o Rodney, todos eles passaram pelo incêndio. Todos eles... o Garcia não tava lá. Não. O Garcia e a Dália não estavam lá. Não, eu acho que o Garcia e a Dália nem existiam nessa época, na verdade mesmo. Tá. Sim. Mas a Virginia, o Dale, o antigo chefe de segurança, todos eles estavam no incêndio. E o Mobius, ele, nessa versão do Mobius, ele preza muito mais pela lealdade do que pelas pessoas... do que pela força. Sim. Né? Porque é um jeito mais inteligente. Como ele tem inteligência 5, eu quis achar um jeito onde ele, tipo, não precisasse... Quando você é muito inteligente, muito manipulador, né? Que é o caso dele, que tem carisma muito alto. Nossa, ele é estranho. Você não precisa usar o sangue, você não precisa usar força bruta. Você pode conversar com as pessoas. Você pode entender o que elas querem e entregar o que elas querem. Sim. O Rodney quer se divertir, ele quer ter a vida livre. Entrega isso. Sim. E daí ele vai ser ótimo, ele vai trabalhar muito bem na segurança, sabe? Sim. Exato. E... acho que é isso, né? Do círculo Mobius da cidade. Sim. Junto
com a Velvet, na mesma época, são abraçados outros 2 membros. Um que é canônico, que é a cria do Juggler. Que é o atual... Era o Barão Anarquista, e a Evelyn é a atual Barão Anarquista da região. Então, este é o nosso Juggler. Que é alguém extremamente bem-humorado, divertido, brincalhão e com esta cara de paspalho. Que eu acho que não tem jeito melhor de descrever ele. E a Evelyn, que é a cria dele. Que na V5 toma a posição dele como barão da cidade. Eu também gosto dessa imagem do Juggler, apesar dele ser insuportável, mas agora eu já gosto dele também. Mas antes eu queria fazer ele engolir esse sorriso fofo dele. Então, a Evelyn e o Peter, que não é canônico. O Peter não é canônico. E aí, Peter, vai abrir? Não tô afim, não. Deixa eu não abrir ali embaixo? Não, acho... Acho que bugou. Não, Deixa eu dar uma bugadinha. Sim. E o Peter, eles são apresentados juntos, né, na mesma noite, no mesmo ano novo que a Velvet. E o Peter meio que se torna o braço direito da Velvet, né? Eles se tornam extremamente próximos. A Eve, mais ou menos, porque ela tem o jeito dela, ela, enfim, né? O Peter é. O Peter é um amor, eu amo o Peter. E tanto você quanto o Peter são abandonados, né? O que traz essa estranheza e traz essa proximidade, né? Sim. E o Peter é um fofo que o Peter é, tipo, super tímido, além de tudo. Ele é tipo, sim, sabe? Tipo, né? Não consegue nem encarar as pessoas, né? Sim. E ele meio que conquista todo mundo justamente por causa disso, sabe? Sim. Porque se você for pensar numa sociedade em que você teme que as pessoas estejam te manipulando o tempo todo, o Peter é um que com certeza não tá manipulando ninguém, sabe? Então, ele é um... Ele acaba conquistando essa simpatia por esse motivo, né? Sim. Ele é uma figura. E ele é fantástico. E ele tem uma evolução fantástica durante a história. Né? E ele acaba se envolvendo nos próprios plots também, porque aqui NPC também tem história própria. Sim, ele tá. Ele desenvolve um esquema na casa dele, tipo, absurdo de proteção. Ele é meio que viciado em arrumar a casa dele, né? Toda vez que o Peter está à toa, você chega na casa dele, ele está reformando algo na casa. Ele é viciado nisso, ele adora. E a parte mais interessante do Peter é que ele tinha essa parada de querer entrar nas casas e descobrir o que tinha. E como ele veio de uma origem muito humilde, ele acabava pegando as coisas de maior valor pra vender também. Sim. Que é uma coisa também que chama atenção, que ele tá com uma pulseira que chama atenção. Antiga de ouro. Tipo, what the fuck? Como você tem isso, né? Eu achei. Uau! É isso é o Peter. Sim, ele é muito da hora. E por conta de já ter essa habilidade pra entrar nos lugares, pra, né, pra passar despercebido, pra, né, tipo... Ele acaba se tornando um investigador poderoso, assim, na história, sabe? Ele vai por um caminho de começar completamente inesperado. A futricar tudo e ele meio que... Tá nisso. Vai nesse caminho, assim, ele é um burraco com ofuscação e que, tipo... E é investigador. E auspícios, E é um investigador, né? Sim. Sim, é fantástico, né? E quem criou ele é o Saint, que é do Canon, né? Sim. Em um momento de, tipo, de este é o frenesi. nosso Saint. Esse é o nosso Que maravilhoso também. Sim. Ai, eu amo essa imagem. Sim, que, tipo, num momento de frenesi, acaba matando o Peter. Ele mata o alvo da alimentação e daí, ai não, meu Deus, o que eu faço? Abraça. E larga no mundo. Porque... Não, mas daí ele fica alguns dias, Sim. né? Você conhece isso, que ele fica alguns dias... E ele, tipo, ele tem a vontade de matar o Peter. Tipo, ele abraça meio que de impulso, mas o plano dele era eliminar ele caso ele não gostasse da pessoa. E o Peter conquista ele, fodeu, sabe? Exato, né? Fodeu, sabe? E daí isso. A Velvet, ela é abraçada pela Annabelle. Sim. E ela é abraçada porque ela ia morrer, de fato. Ela sofre um atentado porque ela tá começando a fazer mudanças na cidade. Então os inimigos de Gary mandam ela... ser assassinada. Sim. Só que a Annabelle estava lá, porque ela já tinha informações de que algo assim podia acontecer. Sim. Então ela abraça a Velvet neste momento. Sim. Nosso Damien também é o nosso Damien. Eu acho o nosso Damien lindão. Esse é o nosso Damien. E não tem 14 anos. Ele não tem 14 anos, viu, gente? Alô, White Wolf, vocês podiam aumentar a idade do Damien, né? Pra gente poder ter vontade de pegar ele assim. Né? Podia.
Sim. E este é o nosso Damian, que ainda não é xerife. Não. Talvez vai ser. Possivelmente. Nossa, essa imagem dele não... é muito bonita, né? É. Puta merda. Esse cara é puta merda. Sim, caralho. Amplamente pegável. Sim. Aliás, a gente tem o costume de escolher pessoas amplamente pegáveis. É, né? mas é que é mais fácil na internet. Até esse Juggler, olha, essa cara de paspalho, ele é pegávelzinho. Ele é assim. É. Cara de paspalho é hilário. Ele mesmo. tem cara de paspalho aqui. Tem mesmo. E, de certa forma, os únicos personagens que a gente acabou usando as imagens do personagem canônico mesmo é o Baltazar, né? Sim. Porque o Baltazar... A gente começou a jogar, a gente parou e a gente voltou a jogar bem depois. É verdade. Então, quando o Baltazar ia aparecer, daí já tinha saído o AV5. É então, verdade. você pegou a imagem do Baltazar... Isso era uma coisa que não tá na minha cabeça. Não, essa imagem do Critias é minha. Essa imagem do Critias é sua, não é essa imagem do Critias. E do Genghis, né? Ah, é verdade. Que daí você aproveita do Canon. É verdade. Sim, é isso. E a Tyler? Eu gosto da Tyler também. Só gosto da Tyler só porque é um dos canos prediletos que eu tenho. Mas o Dan adora essa imagem da baixinha invocada. Sim. E é uma Bruhá poderosíssima que come todo mundo no pau. Sim. Então, ele acha o máximo ela ser uma baixinha invocada que come todo mundo no pau. Eu acho. Eu adoro a Tyler. Sim. E dos Bruhais, né? E os Bruhais, sim. Que são os mais importantes. Ué, Kaitif... Tipo, o Kaitif que tem pra gente do Juggler, se quiser mostrar o Dick, mas foda-se, eu acho. Mas tipo, acho que não é relevante. Vamos pro... Vamos. Clica lá embaixo, não? Ah, esquece. Dá pra ver todas as imagens. Ah, foda-se. What? Não, eu abri a ficha. Ops, eu não posso ver. Não, pronto, já fechou já. Já? Uhum. Droga, eu não posso ver essa ficha. E ela já tá desatualizada também. Tá. E aí, né? A gente precisava de um Lucian. E fala que ele tem uma aparência régia. A imagem é de alguém com um rosto bem quadrado. Sim. E aí o Daniel me fez o favor de escolher esta criatura. Sim. Né? Sim. Por causar caos na sua vida. Pra causar caos na minha vida, a Velvet era pra ser uma personagem monogâmica. Daí a gente descobriu que não dá. E daí a gente descobriu que não rola. E o Lucian, ele meio que, tipo, no nosso cenário, ele é quem controla, tipo, meio que a troca de prestação, né? Basicamente Sim, é isso. É. De todo mundo que quiser algo, ele tá lá. É. Tipo, pra todos da região, basicamente. Não é só pra Gary, né? Sim. Tipo, ele tem influência em Chicago, tem influência, tipo, em Milwaukee. Ele tem influência até em Nova York, né? Sim. Nova York existe um culto ao Lucian. Ah, sim, Nova York tem um culto, tipo, ao Lucian, assim. E é isso, ele é um gangrel. Ele tem 2000 anos. Ele não tem um rabinho, já que é um gangrel V5. Sim, ele não precisa ter um rabinho, por sorte. Por sorte. Sim. Porra, né, velho? Escanagem, né? E é muito interessante os primeiros encontros da Velvet com o Lucian, porque o primeiro deles é quando ela tá fazendo o evento para arrecadação de fundos para restaurar o prédio do Knights. Ops. Tá aqui. Tá fácil, então. Que é esse lugar aqui. É que a gente começa que é quando você ainda é humano, né? É onde a gente começa o jogo. A gente começa a jogar, a gente joga, inclusive, parte da infância da Velvet, né? Sim. Que é o Knights of Columbus, que é um prédio da Ordem Knights of Columbus, mas que ele era um clube, hotel, restaurante, academia, shopping, enfim, né? Foi de tudo, né? No auge dele, ele já era hotel, restaurante e tal. Que é uma ordem religiosa, e daí eu não vou entrar na história da ordem religiosa Knights of Columbus, porque eu não sei. E atualmente, apesar do prédio manter o nome, ele não é mais da ordem, ele ainda está em uso, só que ele também foi transformado num prédio de apartamentos. Né? E o nosso jogo... É possível comprar um apartamento e morar no Knights, gente. Da hora, né? Vocês entenderam essa parte? E no nosso jogo ele é um restaurante. E no nosso jogo ele é retransformado em hotel. Até restaurante de novo. Sim. E a Velvet, ela restaura parte do prédio como exemplo do que ele vai se tornar. Sim. E faz um puto evento beneficente para arrecadar fundos. E aí, tipo, quem fez parte dessa arrecadação tem parte dos lucros, tem
reserva vitalícia no hotel e... sim, tem algumas vantagens, exato. Tem algumas vantagens, sim. E ela restaura este lugar, então o primeiro encontro que ela tem com o Lucian é quando ela tá restaurando o Knights. Sim. Que a Alicia olha pra onde o Lucian está ofuscado, semi-ofuscado, né? Porque... ofuscado só pros humanos, né, basicamente. E daí a Velvet presta atenção e vê aquela pessoa que ela nunca viu na cidade antes. Sim, que é estranhíssimo, né? E como ela era a hoster do evento, ela vai lá cumprimentando de um em um, né? Sim. E daí ela vê uma pessoa que ela não cumprimentou, por que não? E aí daí ela vai até a mesa do Lucian. Sim, e ele fica extremamente surpreso. Ele fica até um pouco desconfortável com a situação, né? Sim, tipo, eu não esperava uma humana aqui, né? Não. Sim. Mas ele conversa um pouco com ela e é uma conversa super enigmática, né? Porque ele viu o Knights quando ele tava no auge. Ele conhece a cidade desde sempre, né? E ele conhece a Velvet desde sempre também, porque ele já era admirador da Dorothy, que é a mentora, tutora da Velvet. Que não é canon também. Que não é canon também, mas ela é uma artista restauradora de obras de arte que adota a Velvet, meio que adota entre aspas, porque a Velvet tem o pai dela. Sim. Mas ela que, sabe, tipo, permite que a Velvet vá pra faculdade, que a Velvet estude, que ela volte e seja capaz de impor os conhecimentos. Impor é ótimo. Né? Aplicar os conhecimentos dela na cidade. Sim. Ele é um dos maiores doadores do evento, mesmo que a Velvet não saiba no momento. Sim. E eu acho que esse bobear ela não sabe direito até hoje, mas ela já desconfia por tudo que o Prone da Velvet. É o Prone. Ela é o Prone da Velvet. É a Dorothy. E tem na história da Dorothy tem algo nebuloso que não se sabe até agora se teve ou não teve um caso com sua avó, né? Sim. Com a avó da Velvet, com o seu avô é boa, né? Com a avó da Velvet. Mas que ela sempre fala que o seu avô que era um homem de verdade. Então, né? A gente tem sérias desconfianças. Sim. E que o outro, né, tipo, traía ela, então... O ex dela. Sim. Então, assim, que é o pai do Matthew, que é o braço direito da Velvet. Né? O outro braço direito humano. Sim, da Velvet, né? Carniçal agora, né? A gente tem um diário, que nem ele gosta de falar. Sim, porque ele é insuportável. Ele é insuportável. Aliás, qual personagem seu não é insuportável? Não sei, cara. A segunda vez que a Velvet se encontra com o Lucian é na inauguração do Knights. E a terceira vez que ela se encontra com o Lucian é na festa de Ano Novo, com ela já abraçada. Que daí aquele momento... E daí tudo se encaixa, né? Por isso que você falava que tá parecido com o Por isso que você disse que ficou maravilhoso, que ficou muito fiel ao original. Entendi. Você tava lá, né? Tava. Lembrando que a gente tá... A Velvet, ela está ali 40 anos depois do atentado que... Ah, sim, que destruiu a cidade. Sim. E... É isso. E o Lucian, ele é tipo... Ele é muito na dele. Ele não conversa com qualquer pessoa. Não, ele até ignora pra caralho o Juggler, por exemplo. Sim. Mas com a Velvet ele tem a política de... A sua companhia é melhor do que nenhuma companhia. Né? Então, no começo, sim. No começo. Sim. Então eles acabam se dando relativamente bem. E aí ela descobre, tipo, que o plot do próprio Chicago, né? Que quando... Os personagens vão pra Chicago, eles movem o corpo da Helena. Do Menelli. E a gente queria tirar o Menelli e a Helena da história. E tirou? Então o Dan colocou como sendo o corpo da Alexis, que é a pessoa que criou o Baltazar e que supostamente morreu no incêndio, né? Sim. E a Velvet se incomoda profundamente, porque nessa altura ela entende que o Príncipe Modius está sendo visado, que ele tem inimigos. Ela quer se aproximar do príncipe, mas ela tem medo do que é esse branco que ela tem na mente dela, de uma noite. Sim, que tipo, quando a movimentação... Que é tipo West to Ashes, né? Que tem uma movimentação e tal, sem dar muitos spoilers. E sim, a história foi inteira mudada, na verdade, também, mas sem dar muitos spoilers. Não, mas sim, ainda assim vai ter spoilers, porque tipo, ela faz uma... Ela tem uma alusão com West to Ashes, sabe? Tipo, ela não é West to Ashes mais, mas ela tem alusões, sabe? Por exemplo, tipo, o Lodge ter sumido. Ah, sim, entendeu? ok, tá. Tá, mas é que isso já descobre de cara, então é que foda-se, então não é um spoiler. Mas sim, movimenta o corpo da Alex. Sim. E ela tira isso da mente deles, né? Tanto do Peter, da Eve
e da Velvet. Sim, que as poucas trabalham juntos. Sim. E a Velvet tá em pânico, porque ela não sabe o que pode ter na mente dela, se existe algum comando, se existe alguma ordem. Ela não sabe quem abraçou ela, então... Ainda tem mais isso? Tem mais isso, que ela não sabe se ela foi abraçada pra afetar o mod de alguma forma. E ela descobre que o Lucian tem essa troca de favores. Sim. E ela vai até o Lucian, através da pessoa que a Annabelle pagou o Lucian pra tutorar a Velvet. E o Peter, no caso. Sim. Que é a mesma pessoa que faz as duas coisas. Sim. Que é o da 9. Sim. Que é o Nosferatu, que também é canon. Sim. O da 9 fala pra ela que o Lucian faz isso. Aí ela fala, ok, isso pode ser legal. E vai até lá. E vai até ele. Só que como ela não quer ir de mãos vazias, ela faz um caderno de ilustrações dos prédios da cidade. Sim, E entrega de presente. E leva de presente pro Lucian. As duas coisas que acontecem primeiro que o Lucian se encanta pelo trabalho da Velvet. Lugar onde vocês se encontram, né? Ah, sim, E o Lucian adora marcar todos os encontros dele com a Velvet, pelo menos no começo. Eu te mandei no zap, na verdade. Por que não está aqui? Porque eu te mandei no zap. Então. Peraí, vai. Deixa eu fechar que eu não sei o que vai ter no meu zap. Né? Vocês viram, né, gente? Eu não sei o que vai ter no zap. Não, eu não sei o que vai ter no meu zap, de verdade. Meu zap, ele de vez em quando tem umas coisas meio explosivas. Oh my god, ainda bem que você não abriu. Viu? Ok. Uau, isso... Nossa. Isso aqui, então, ó, tá abrindo ainda, viu, gente? Tá abrindo, né? Não tem nada pra olhar, não. Não, a verdade é que assim, eu tenho minhas elites de fofoca. E daí eu não quero expor quem são as minhas fofocas. Eu pensei que o Lucian encontrava os encontros pelo zap. Imagina! Ele manda cartinha. Ele é muito old school. Assinada com um L. Mas é porque a gente joga em 94. Agora, né? Não, agora a gente tá em 94. É 92, perdão. É 92, sim. Então não existia ainda o zap mesmo. Não, é o de baixo ali. Cadê aqui? É a mocinha com cabelo rosa. É porque você me mandou junto aqui, será? É possível, Fum. Não. Tem que ser, vida. Ali, ó. Aqui. Tá, nice. Deixa eu abrir de volta aqui pra vocês verem a tela. Ai, me leva pro 92, please, nem falha, né? Exato. E este é o restaurante que se chama Captain's House, que fica, inclusive, numa das áreas mais nobres atualmente da cidade de Gary. Onde o Lucian faz questão de marcar todos os encontros. Porque ele é muito esteticamente agradável, né, gente? Sim, ele é. Ele é uma mistura de várias coisas, assim. Ai. Até eu fico aflita. Imagina a Velvet, uma historiadora, arquiteta. Sim. Parece até que ele faz pra te incomodar, né? Parece até que não é mesmo? Parece, né? Eu suspeito. E aí ele marca o encontro fecha o zap com a direto Velvet lá em cima, neste na verdade, lugar. né? Sim. E agora eu volto pra cá, senão vocês vão ficar vendo a tela infinita. Sim. Né? Sim. Volto pro Lucian, né? Afinal volta pro Lucian, pode ser. Que é bonita pra se mostrar. Né? Ele marca com a Velvet naquele lugar maravilhoso. Sim. E ela leva, a primeira coisa que acontece é que ele se encanta pelo trabalho dela, pelo livro. Sim. E ele incentiva ela a publicar. Sim. E ele banca a publicação do livro. Sim. Desde que ela não conte pra ninguém como ela conseguiu o dinheiro. Sim. E daí a desculpa da Velvet é que ela ganhou uma grande aposta numa noite no cassino. Sim. Que é do Lucian, por sinal. Olha que beleza essa história. A Velvet nunca foi no cassino, de repente, nossa, eu estou lançando um livro porque eu ganhei uma fortuna no cassino. Basicamente. Nada suspeito. Nada suspeito. Mas a verdade é que quem ouve essa desculpa é o Matt, e o Matthew, ele já tá, nessa altura, ele já tá naquela política, eu não vou perguntar. Deixa quieto já. Deixa quieto. Já tá acontecendo tanta coisa estranha que deixa quieto. Eu prefiro não saber. Né? Exato. A já Velvet. Tá no ponto de dane-se já. Se fosse outra pessoa, eu desconfiava, mas a Velvet nunca ia fazer nada de errado. Sim, exato, né? exato. Coitado do Matthew. Né? E a segunda coisa que acontece é que ele faz o seguinte acordo com a Velvet. Eu vou te levar, mas o que quer que seja descoberto, eu vou saber. E não você. E se for interessante te contar, eu te conto, senão não. Mas eu te garanto, eu te dou a minha palavra de que se é algo pra afetar o príncipe ou não. Sim. E eu posso resolver isso, né? E eu posso resolver. Sim.
Exato. É isto. Tipo, em troca de melhor tipo... fazer egípcia, exatamente. O que é fazer egípcia? É tipo... Sim, sabe? Tipo, olha pro outro lado, cara de paisagem. Entendi. Sorri a Sene. Sorri a Sene. Sim, exato. Né? Que tipo, porque você pode ter alguma... Que na verdade que ele já sabe que não quer que você descubra quem foi criado aqui. Ele já tem esse contrato. Ele sabe quem me criou? Sim, ele já tem esse contrato de não te contar. Sim. Então, ele precisa resolver isso também, né? Se tiver alguma ligação. E o que ele pede em troca é que a Velvet... Depois de um tempo, né? Tem uma garantia de que ele vai poder fazer que ela vai fazer um favor futuro pra ele. Sim, ovelhas futuras, né? E que ele garante que não é algo que vai ser prejudicial pra ela. Sim. Né? Que é como funciona. Uhum. E o Lucian funciona muito da forma que ele enxerga o futuro das pessoas. Sim. Né? E ele enxerga que a Velvet está se tornando relevante. Uhum. Então ele não se importa de fazer um grande favor pra cobrar no futuro. Sim. E daí ele leva a Velvet até alguém que tenha dominação autossuficiente pra desfazer o efeito, que no caso é a Mal Davis, mas não importa. Sim. Que a Mal Davis, infelizmente, eu mudei o clã dela e transformar numa Ventru. Ela é uma Ventru agora. Sim. Crime. Amante da Mal Davis. Desculpa. Foi mal. E o Maxwell também virou um Ventru. Ele não é mais um Bruhá. Mas o Maxwell morreu já. O Maxwell não vai voltar, não. Não, o Maxwell morreu mesmo. Sim. De verdadeinha. Ele não morreu mais ou menos, né? Ele morreu mais ou menos que nem Ken, sim. E é isso. E a partir daí começa a se desenrolar uma relação extremamente próxima dos dois. Uhum. Principalmente porque a Velvet, ela começa a perceber que ela não é a melhor pessoa do mundo. Uhum. E o Lucian, como já viveu tanto tempo, e nos tempos dele as coisas eram diferentes, então é uma coisa muito interessante que ele fala, na sua idade eu provavelmente já tinha matado mais gente do que você vai ser capaz de matar durante toda a sua existência. Sim, é absurdo. Sabe? Né? Sim. E a Velvet, neste momento que ele fala isso, tem 27 anos. Sim. Então, ele tem uma visão de mundo muito diferente do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Sim. E esse é o Lucian, né? E ele aceita a Velvet sem julgamento nenhum. Sim. E apesar de, a essa altura, ela já estar com o Príncipe Modius, ela não é capaz de contar pra ele, porque como ela enxerga o Modius de uma forma muito acima e muito perfeito, ela acha que o Modius nunca vai aceitar o que ela é de verdade. E o Lucian é muito também baseado em, tipo, seja quem você quer ser, né? Tipo, primeiro você é, e depois você conquista. Sim. Exato. Ele é muito baseado nisso também. Ele martela muito na cabeça da Velvet isso, né? Pra, tipo, se porte como você quer ser tratada, sabe? Exato. Né? Primeiro, né? Tipo, depois a gente dá um jeito de você ser tratado dessa forma, né? Sim. Sim, é muito isso também. E o favor que ele cobra em troca, por sinal, só contar, só pra fechar, sim. O favor que ele cobra pela primeira vez é que a Velvet apresente a cidade a uma pessoa. Sim. Vai lá, uma pessoa que ela apresenta a cidade, ela quer conhecer uns espaços mais ativos da cidade, pra dizer o mínimo. E depois acaba que ela volta e ela quer fazer um filme em Gary. Então, tipo, é um puta negócio, né? É um super filme B de terror de zumbi. Mas ainda assim é um negócio absurdo pra cidade, sabe? Porque, tipo, pôs a cidade nos holofotes. Então, tipo, o pagamento que a Velvet teve que fazer foi uma vitória também. Sim. Porque ela entrou em contato com essa personagem, que daí se desenrola e descobre que ela tem uma puta ligação com a família em Los Angeles, que é super importante. Sim. E vai se desenrolando isso, né? Sim. E é isso. Então, tipo, além de tudo tem isso. O Lucian, além de tudo, vai conectando as pessoas boas, que ele acha que são boas entre si. Sim. Além de tudo, ele tem isso, a grande teia. E é uma sacanagem que a Velvet tem com ele, que é isso. Como se ele fosse uma aranha no centro de uma grande teia. Sim. E que todas as pessoas que ela sabe que existem no mundo estão, de alguma forma, na teia do Lucian. Né? Sim. Eu adoro tirar esse sarro, né? Sim. E não é tão distante da realidade, né? Como as pessoas se movimentam, né? Sim. Ok, o Lucian já foi, então... E daí, no fim, a Velvet acaba se apaixonando pelo Lucian também, faz um acordo de não exclusividade com o Modius. Sim. E daí ela agora tem um relacionamento com os dois. Sim. E o que ela achou que seria só uma noite casual com o Lucian se torna... Vai desenrolando, né? Sem fim, né? É verdade que vocês eram muito, muito próximos na época também. Sim. É. Sim. E vai desenrolando sem fim. Sim. Viva poliamor. E é lindo.
E é lindo mesmo. Eu sou apaixonada pelo Lucian. Você tem que voltar pros personagens agora. Sim. O próximo que tem em Gary, que é canon, é o da 9, né? É. Nosferatu. O próximo personagem canon que aparece na nossa história de Gary é o da 9. Tem que aproximar mais. Tem. Que a gente usa esta imagem de referência desse Nosferatinho bonitinho. Feio, tadinho. Né? Sim. E... Ele se assemelha a algumas coisas do Keanu, porque ele tem uma idade altíssima, que no Sim. Keanu também tem. E é isso, basicamente. E ele que é o mentor, tanto da Velvet quanto do Peter no começo, que ele é pago, né, entre aspas, pelo... É o pagamento dele pro Lucian. Ele está fugindo de um lugar e ele quer ir pra algum lugar onde ele possa ficar incógnito e ninguém encher o saco dele sem que outros Nosferatus saibam que ele está ali. Sim. E aí o Lucian leva ele pra Gary e... É um realmente bom, na verdade. Mesmo que tenha algumas incoerências, ele é bom o suficiente. E em pagamento pro Lucian, ele vai mentorar a Velvet e o Peter. E no fim das contas, isso acaba se revertendo muito positivamente pro da 9 também. Sim. Porque a Velvet e o Peter acabam ajudando ele muito e o Peter acaba se tornando muito próximo dele porque é com ele que ele treina pra se tornar um melhor investigador. Sim, e mesmo a Velvet tem o da 9 em alta conta até hoje, né? Tipo, tem, com certeza. Ele é o mentor de vocês. Tipo, a relação de Sire, tipo, positiva que se tem é com ele, né? Ele é o Maulo, sabe? Querendo ou não, né? E é engraçado que a Velvet, ela tem vários Maulas, né? Porque ela tem o da 9, o Modius, o Lucian, a Annabelle. E cada um pra uma coisa, né? Sim. Tanto que é engraçado que a Velvet nunca pediu conselho pra Annabelle pra nada. Absolutamente nada. Só que quando ela percebe que ela tá se apaixonando pelo Lucian, ou pelo menos que ela tem atração por ele, é na Annabelle que ela corre. Sim. E aí porque a Annabelle é casada também e tem, tipo, relacionamentos 1000, né? Sim. Então também tem isso, né, pra ajudar a causa, né? E a Annabelle é quem criou o Modius, é quem melhor conhece ele, é quem vai saber como lidar com a situação, né, tal. Sim. Eu queria um Nosfa me ensinando a pensar. Nossa, esse Nosfa, ele é firmeza, viu? Sim, o começo é muito bom. Porque o começo da história é meio que baseado, tipo, como é um... Tipo, é uma temática que eu gosto de trazer. E daí eu projetei nele, obviamente, né? Como ele já é um personagem bom. Ele traz muitas perguntas morais, né? Pra Velvet de cara, pra ajudar a crescer o personagem, né? Como é muito começo... É importante que se pense sobre certas coisas que aprofundam o personagem, né? E ele traz muitas coisas morais, tipo, agora você é um vampiro, sabe? Qual é o seu papel comunidade, sabe? Sim. O que a gente tá fazendo aqui, né? Como você se sente a respeito de se alimentar, como você se sente em relação aos humanos, se você é superior, se você não é. E se você acha superior, qual é a sua responsabilidade, sabe? Você acha que você tem mais direitos ou mais responsabilidades? É muito legal, assim, esse muito, começo. muito boa, Porque o da 9, ele ajuda a formar muito o caráter da Velvet no início, mesmo que o caráter dela comece a dar uma... Sim, mas ele faz um bom trabalho. Convivência com o Lucian. Mas a verdade é que até agora você segue muitas coisas, né? Tipo, do que ele te ajuda a pensar, basicamente, né? Sim. E ele não julga também, ele só pergunta, ele não tá nem aí pra sua resposta, né? Tipo, não tenta te guiar pra nada, né? Não. Isso é uma coisa muito forte da 9. Ele é muito bom, mas ele não se importa das pessoas em volta dele serem ruins, por assim dizer. Ele, tipo, ele vai se afastar, mas ele, tipo, vai tentar trabalhar com elas, né? Tipo, trabalhar pra elas poderem melhorar. Sim. Ele é muito, tipo, eu tô no assunto também, né? Isso é uma coisa que é muito legal dele. Ele é fantástico. E ele é mesmo quem fez o primeiro mentor mesmo, sabe? Que ensinou o que a Velvet era, que ajudou ela a descobrir qual o clã, que orientou ela de como se alimentar, mesmo que ela já tivesse se virado pra se alimentar sozinha nas primeiras noites. Né? Com a lixa, né? Com a lixa. Ops, laço de sangue 1 aí na área. Né? A lixa é mó sedutora. Nossa, a lixa é terrível. Sim. E por aí vai, né? Sim. E o da 9 é isso. Eu acho que ele tem um papel extremamente importante e é muito interessante porque apesar da Velvet ser uma toreador, como ela tem essa afeição muito grande pelo da 9, por conta de ser quem orientou ela, de quem salvou ela do turbilhão que ela estava passando, porque ela era alguém extremamente religiosa antes, e de repente ela é abraçada e ela descobre que todas as bíblias e livros religiosos que ela tinha em casa não são capazes de responder o que ela é. Sim. Né? Então, e aí aparece alguém extremamente bom como o da 9, trazendo questões tão importantes, então isso faz com que a Velvet mesmo se aceite
né, a nova realidade dela. Sim. E isso faz com que ela tenha uma facilidade muito grande em lidar com Nosferatu de forma geral. Então ela é uma toreador que não tem problemas com a feiura dos Nosferatus. Sim, de forma geral não mesmo, sim. Ela... lida bem melhor, né? Lida bem melhor. Do que ela poderia lidar. Sim. Sim. Ai. Só falta o Michael mesmo? Acho que de Gary, sim. Uau, caramba, foi rápido isso. Que é Malkaviano. Cadê? Sim. Malk. Não sei. Tá em cima do Nosferatu, eu acho. Ah, é Malk. Ops. Eu sou cega, gente, desculpa. Eu prometo que eu vou tentar fazer exame de vista no final desse ano. E por fim, o último membro de Gary, que é o Michael. Uhum. Que o Kanon, tipo, faz ele muito, muito, muito tosco. É. Sim. E eu dei uma... Tipo, ele tem plots em torno, pelo menos. Sim. Agora. E, basicamente, ele é bastante disfuncional, mas a Alicia cuida dele. Sim, é o que tudo indica. É o sim. que tudo indica. Sim. E ele... Não, calma, eu chego lá, manifesto. Pô, boa, par romântico, a gente gosta. Eu chego lá. Gente, o Nosferatu bonzinho já não tão monstruoso como agora na V5, se pá. Seria um bom par romântico. Sim. Oh... Sim. Então, eu chego lá, calma. Né? A gente chega em par românticos. Né? Eu chego nos pares românticos. Ai. E daí o Michael, tipo, no que ele é completamente sensacional, mas, tipo, ele funciona mais ou menos, né? Sim, aí, sabe? E ele só é bastante infantil, sabe? Sim. Ele só tem um comportamento bastante infantil. Ele é uma criança grande, né? Sim. E ele tem um gatinho? Ele tem um gatinho. E ele mora no cemitério. E ele é um dos maiores segredos da cidade, Sim. na real. Porque... Que inclusive só o Modius e agora a Velvet sabem. Sim. Que ele é extremamente capaz fisicamente. Sim. Então, o Modius Por sabe... alguma razão que ninguém sabe, sim. Que Quer se dizer, precisar... né? Eu sei, mas ninguém sabe se funcionar. Exato. Sim. Então, o Modius sabe que existe alguém que ele pode pedir socorro caso dê merda, e ele é o agente invisível da cidade, porque ninguém espera que o Michael seja capaz de fazer algo. Sim. Né? Então, essa é uma das grandes armas secretas do Modius. Sim. Pra caso de merda. Exato. Que ele não precisa usar ainda, por sinal. Não. Mas sim. Porque quem sabe se precaver não precisa usar arma secreta, né? Mas exato. enfim. Que é isso mesmo. O próprio... eu vi o Sam, na verdade. Se bem que não é uma boa ideia mostrar a Liane, esquece. Não. Então... Pessoas de menor de idade é horrível. Sim. Tá em lá e esquece. Cadê? Tem um desenho da Liane no meu Instagram, na verdade. Sim, tem. É verdade, depois a gente mostra um desenho. O desenho pode. E uma coisa que é super legal é Quem que você tá mostrando agora? O Nosferatu? Não, Tá embaixo do mal. já acabou. Não, você não vai mostrar o príncipe? Ou você queria falar mais alguma coisa? É verdade, Nova York. Uhum. Como eu disse, né, par romântico. Né? A gente tem o Theodore, que é o príncipe da nossa Nova York. Sim. E que ele é o demônio encarnado. Então, apesar dele Isso foi um elogio? Uau! Que elogioso. Foi um elogio. Que elogioso. Apesar dele ser extremamente feio e dele literalmente usar essas faixas pra esconder a feiura dele em público, sim. Ele é uma figura tão misteriosa e tão simples ao mesmo tempo e tão maravilhoso que se fosse pra Velvet ter um caso com mais alguém nesse cenário... Tá indo de volta, sim. Alô? agora voltou. É o que você mexeu aqui. Inquisidores. Eu desinclinei, na verdade. Que estranho. Agora voltou. Inquisidores, exato. Eu que desinclinei. Tá. Obrigado. Beleza. Obrigada. Obrigado demais. Obrigada, William. O que eu tava dizendo é que apesar do Theodore ser um demônio na Terra, ele... Olá, Stephenson! Você viu que... Você viu? Renovou? Renovou não, né? A Netflix já anunciou que vão sair novos episódios de Sandman pra gente. Oh, meu Deus, tá mundo de novo? Não mais. Eu acho que ele tá no delay. Ah, tá. Olá, Lobo. Porque ele é do... Olá, Lobo é ótimo. Tá funcionando, não tá? Eu amei. Eu amei o Olá, Lobo. Sim. Ai, muito bom. Sim, a gente vai ter mais Sandman, eu tô tão feliz. Sem nem falho, né?
Que Gary foi destruída, né, por uma traição. Sim. Que culminou num grande incêndio que destruiu o lugar onde estava boa parte da elite da cidade e dos membros da cidade. E a gente tem o grande plot twist quando a Velvet começa a investigar essa situação. Sim. Que ela descobre grande plot twist. que o Lucian, lembram do Lucian? Eu vou mostrar o Lucian de novo só porque ele é gatão. Uhum. Lembram do Lucian? Este ser Gangrel, de 2000 anos, dono do cassino. E, enfim... E inteligente. E inteligente para um cacete. Ele isolou o lugar e... Cadê lugares? Tá na outra pasta. Cadê? Eu não salvei também? Acho que você não salvou nada que eu mandei, na verdade, O né? diacho de asa. Vamos lá de novo pro meu WhatsApp. Ops. É a imagem do lugar. É a imagem do lugar, eu vou achar. Essa Netflix... Aleluia, viu Netflix? Nós podemos. Nós, sim. Yes. Sim. É muito bom voltar ao Sandman mesmo. Sim, eu tô muito feliz. Nice, Taiga. Abriu. Menina de cabelo rosa. Menininha de cabelo rosa. E sim, a imagem do Dan no WhatsApp é uma menininha de cabelo rosa. É meu desenho. Que ele desenhou. Aqui. Sim. Oh, Blue Ball. shit. Foi com muita sede ao pote. Foi. Beninha, cuidado, filha. Nice. Tá. Pronto, e tem pode esse abrir. aqui também, né? Que o Lucian, ele é o dono do cassino Majestic Star, que existe em Gary, atualmente fechado, ele fechou, acho que ano passado. Que abriu o Hard Rock, né? Que abriu o Hard Rock Cassino. Sim. Mas ele é o dono, na história da Velvet, deste cassino. Uhum. E quando rolou... Não fecha. Mexe ali embaixo. Não, só pro lado, Vidinha. Aqui, tá. Quando rolou o incêndio, ele isolou a área e ele construiu um grande prédio de apartamentos em cima. Sim. Gigantesco. Isso aí, esta monstruosidade. E aí, quando a Velvet começa a fuçar toda a história, ela descobre que, na verdade, isso não foi construído no lugar. Isso foi construído sobre os escombros do incêndio. Sim. Então, a Velvet atualmente tem acesso ao lugar onde aconteceu o incêndio e ela pode usar isso para investigar. Sim. E quando eu falei das teias do Lucian, isso é parte do que eu quis dizer. Porque um dos motivos do Da9 vir para Gary é que ele é um excelente investigador. E o Lucian tinha esse lugar guardado e ele precisava de alguém realmente bom para investigar. Sim, só que ele nunca pede para as pessoas para ajudar de forma direta, que senão ele acaba com a... Tipo, ele tá cobrando um favor, entre aspas. Sim, e ele acaba influenciando no mundo de forma direta, que é uma coisa que ele diz que não faz. Exato. Ele mas só ele diz, mas ele faz. Mas ele faz de forma muito escondida, e muito porque sutil. Ele Exato. quer passar essa imagem de neutralidade, já que é ele que guarda essa questão dos segredos e dos favores, das prestações, né? Das prestações. Sim. E daí ele construiu. E daí, como a Velvet está curiosa nisso e ela sabe que o Da9 é um excelente investigador, ela consegue convencer o Da9 a investigar o lugar com ela e não o Lucian. Então, além de tudo, sai de graça pro Lucian, este filho da mãe. E esse é o Lucian, o Gangrel de 2000 anos, manipulador para um cacete. Sim, exato. Que controla toda a área portuária de Gary e Chicago, no Lago Michigan. Sim. Finalizamos, então, nossa... Sim, você não vai mostrar o seu... sim. Insta, que você tinha deixado aberto? E dá pra mostrar a Liane no meu também. Não é a mulher do mundo, mas dane-se. E aí, eu acho que vocês já Agora conhecem. É mais sobre Tati e Gary, né? Sobre minha paixão por Gary, eu tenho um perfil no Insta que eu criei exclusivamente pra postar os meus desenhos. E, basicamente, tudo o que eu desenho é Gary. Sim. É muito raro que não seja, para não dizer que tudo é. Isso aqui é do meu primeiro projeto de arquitetura. É quando eu tava fazendo meu primeiro projeto de arquitetura, acho que segundo, terceiro, quarto período, sei lá. Isso aqui é a minha primeira maquete, que eu odeio ela, eu quero incendiar ela, que ela deu trabalho, ainda não deu certo, mas pelo menos eu ganhei a nota, então tá bom. Sim, valeu, já não. Mas não, maquetes não.
E isso aqui, que é só um rabisco aleatório, que eu adoro fazer doodle. Sim. Ali é fábrica, né? Dá pra um OSS gigante. É, né? Que eu tô falando o que não é Gary. Isso aqui que eu fiz aleatoriamente outro dia também, que eu tava meio... Nossa, que bonita, hein? Com vontade de desenhar, e eu fiz esse desenho aí. Mas é isso. E daí aqui tem alguns desenhos de Gary que eu fiz. Umas casinhas, aqui a OSS. Está a OSS. Nossa. Que eu acho ela maravilhosa. Sim, esse desenho é muito bom. Ficou faltando o chão ter profundidade, mas enfim, um dia eu refaço. Né? Os dois faróis da cidade, esse que fica no próprio cassino mesmo, ele é do... É esse mesmo? Não, esse é da USS e este aqui é do cassino. São as duas pontas que... Então... Deveria, mas a V5 corrigiu isso. Na V5, os Gangrel não têm deformidades animalescas permanentes, então ele não tem. Como a gente joga V5, mesmo que a gente tenha adaptado e não tinha saído ainda o Chicago V5 quando a gente começou a jogar. E ele também não tá no Chicago V5, mas no Canon ele tem um rabinho que causa grande incômodo a ele. Em 2000 anos, com todos os freses que ele entrou... Ele tem um rabinho e eu acho que o pé peludo, algo um negócio assim. Algo muito ridículo. Em 2000 anos o Gangrel entrou em frenesi... eu acho que é 10 vezes pra conseguir essas duas informações. Um negócio assim, somente tipo, dane-se. A gata é a dona do canal. Ela é a dona do canal, da casa, da mesa, das cadeiras, da gente, né? Ela é a dona dos humanos também. Sim. A gente limpa as caixinhas dela, né? Ela caga numa caixinha pra gente limpar. Quem você acha que manda na casa? Né? Quem serve quem, né? Sim. Exato, eu adoro essa. E várias casinhas. Isso aqui é um detalhe do teatro. Sim. De uma entrada lateral do teatro. Esqueci o nome dele. Do Palace? Do Palace. Sim. Aqui é quando eu ainda fazia desenhos à mão. Então é a estação. Nossa, olha isso. Uau, bonito, que absurdo, Ainda mais a mão, velho. Caceta. E isso aqui foi que eu cheguei num ponto que eu não tive mais coragem de mexer, mas ele é o parte interior do Memorial. Sim. Sim. Uau. Que um dia também eu volto a mexer nesse desenho e um dia. E texturizo ele e dou os efeitos, né, do chão, das sim. paredes e tal, mas eu só não tive coragem. Falei, tá tão bonitinho que se eu for mexer eu vou cagar. Sim. Então para por aí. Ainda mais a mão, né, mano? Outra coisa que eu quero mostrar é um outro perfil no Insta. Sim. Que é de uma moradora de Chicago, que a família dela era de Gary. Acho que o pai dela estudou em Gary e tal. E que ela tem um Instagram exclusivamente dedicado a fotos de Gary. Então, é outro dos lugares em que eu paro e fico, né? Sim. Porque as fotos dela de Gary são fantásticas e ela tira muito foto do cotidiano e tal, então é maravilhoso. Eu amo o trabalho dela. Ela tira muito foto de detalhe, tá vendo? Então, sim, muito da hora, né? É muito, 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 muito bacana. Eu gosto muito do trabalho da Carol. Sim. Que é isso que eu queria mostrar. E você, né, amor? Eliane. Será que você me acha? Acho, claro que acho. Será que você sabe quem eu sou? Será, gente? Ixi. Ó, sou o primeiro ainda bem. Viu? Nossa, vai ser o caos achar, na verdade. Não vai não, é só rolar seu perfil pra baixo. Que tem tipo 100 posts, né, mano? Tem, ainda mais que eu te marquei em todas as disciplinas, ou quase todas, né? Sim. Dá até pra ver qual você esqueceu, na verdade, né? Sim. Nossa, tá muito pra baixo. Tá. Uau. Nossa, faz muito tempo. Não lembrava que fazia tanto tempo. Nossa, faz bastante mesmo. Sim. Nossa, meu Deus. Caraca, mano. Ali. Aqui. Sim. E essa é a minha versão. E essa é a Eliane, que é uma malcavianazinha, criança. Que traz o caos. De Paris, que traz o caos pra história. Sim. Mas é uma malcaviana, né? Criança, a gente queria o quê? Sim. A Gianni! A Gianni, como vai? Chegou na Arcade Type, né? Terminando, na verdade. E essa é uma ilustração que o Dan fez inspirado no Lucian. Sim. Mas era bem no começo. Bem no comecinho, quando ele tava começando a aprender a desenhar. Mas este é o Gangrel Lucian pelos olhos do Dan. De acordo com a Wikipédia, Gary Real era uma grande siderúrgica, mas ela está falida. No Mundo das Trevas também é assim? Sim. É um dos motivos do Mark Brainhagen ter escolhido Gary. Sim. E
de certa forma, a história da cidade acaba adicionando muito pro jogo, de forma geral. Sim. E ela, tipo, e outra coisa que a gente tava falando bem no começo também, que é a história ainda que ele traz, né? E mesmo, que a história que traz no mundo das trevas ainda pegar leve com o tanto que a cidade se deu mal, né? Sim. E a gente não falou direito, né? Oi, Adjani! Oi, Adjani! Aí! Pronto. Agora sim. Declarações feitas. Sim. E, inclusive, é a USS, que é aquela fábrica que eu mostrei a minha ilustração. Sim. Eu posso mostrar a foto da USS de novo. Vou mostrar outra foto que é mais bonitinha. Que é a primeira fábrica, né? Basicamente. Na verdade, não existia nada, né? Além de povos originários, obviamente, mas que... Enfim, se a história do Brasil já não considera os povos originários, imagine Estados Unidos, né? Exato, não. Mas... por conta dos bancos de areia nas margens do Lago Michigan e pelo próprio Lago Michigan ser uma excelente via fluvial para transporte da matéria-prima, eles escolheram implantar a United States Steel em Gary. E daí deixa eu mudar pro... E isso, em 1906, deu origem ao que a cidade se tornou futuramente. Ela é ela, muito entre aspas, porque ela não é mais, mas ela começou como uma Company City, que é aquelas cidadezinhas que são construídas em volta de uma grande unidade industrial, ou... geralmente é unidade industrial mesmo, ou garimpo, né, normalmente. Para que exista moradia, escola e hospital para os funcionários dessa grande fábrica. E para as famílias, não? E para as famílias. Sim. Então isso é a origem de Gary, de fato. Foi como a cidade começou. E basicamente a USS ainda é a mesma estrutura, teve algumas mudanças muito pequenas, mas o bruto dela ainda é a mesma coisa. Apesar dela operar com, acho que 1/8, posso estar falando besteira, mas eu sei que é uma quantidade bem reduzida mesmo, da capacidade total que a fábrica tem, porque não existe mais a demanda. Sim. Mas ainda assim, ops, não é isso que eu queria fazer, isso aqui. Ainda assim é mais vantajoso para eles manterem a operação da USS do que desativar mesmo ela operando numa capacidade muito abaixo da capacidade total dela. Sim. E é isso. Podemos dizer adeus pro YouTube e daí a gente continua fofocando por aqui? Sim. Pessoinhas do YouTube. Então é isso. Quase 2 horas depois de Gary na cabeça de vocês. Espero que possa servir de ajuda e inspiração para que vocês usem Gary no jogo de vocês, se vocês tiverem vontade. Ou pelo menos matar a curiosidade de por que eu sou tão tarada pela cidade. E é isso. A gente se vê na próxima. Sim. E diga tchau, Gary Lica. Diga tchau, Gary Lica. Tchau, Gary Lica.